Queridos amigos, estamos de volta com a nossa aula sobre o que é o Espiritismo, uma aula direcionada para os leigos, né? E para quem quer entender um pouco disso, quem nunca ouviu falar, quem tem curiosidade, etc. Bom, na aula passada, a gente estava no diálogo do cético, né? E em que ele falou o seguinte, que olha, como é que as pessoas podem começar a estudar, né? E aí ele falou o que é, né, o espiritismo e tal. E aí Allan Kardec falou o seguinte: o espiritismo é uma ciência que acaba de nascer e da qual resta ainda muito aprender, né? Então ele explica que é uma ciência e que ela tem o âmbito em vários locais das ciências humanas, que é a filosofia, a metafísica, a psicologia e moral. Bom, e você não aprende isso rápido, né? Numa hora. Você tem que estudar muito, né? Não dá para o Kardec explicar tudo para esse senhor, né? Em uma hora. Porque exige muito trabalho, muita pesquisa, experimentação, etc. E aí, estamos nessa parte hoje em que ele fala sobre a diferença entre o espiritismo e o espiritualismo. Tem uma diferença? Então vamos ver. O convidado, né, vem e pergunta para Kardec: pergunto-vos, em primeiro lugar, qual a necessidade da criação de novos termos espírita e espiritismo para substituir espiritualista e espiritualismo, que são da língua vulgar e por todos compreendidos? Mas será que é compreendido mesmo? Aí ele diz assim: já ouvi alguém classificar tais termos de barbarismos. Bom, né? Esses termos espírita e espiritismo foram cunhados pelo Allan Kardec, ele foi criado pelo Allan Kardec. Mas por que Kardec criou isso? Vamos ver a resposta dele. E aí Kardec diz: de há muito, tem já a palavra espiritualista uma acepção bem determinada. É a academia que nola dá. Então, o que é o espiritualista? Espiritualista é aquele ou aquela pessoa cuja doutrina é oposta ao materialismo, tá? E aí ele continua: todas as religiões são necessariamente fundadas sobre o espiritualismo. Aquele que crê que em nós existe outra coisa além da matéria é espiritualista, o que não implica a crença nos espíritos e nas suas manifestações. Então, um católico é espiritualista, um evangélico é espiritualista, um bandista é espiritualista, um budista é espiritualista, muçulmano é espiritualista e qualquer outra religião, né, que ou crença, né, não necessariamente pode ser dita que é uma religião em si, mas qualquer outra crença que acredita que existe mais do que a matéria é espiritualista, tá? E aí ele diz assim: como o podereis distinguir daquele que tem essa crença? Como é que você pode distinguir um espiritualista, né, que não acredita nos espíritos de um espiritualista que acredita? Como é que você vai diferenciar isso, né? Ver-vos-ei obrigado a servir-vos de uma perífrase e dizer: é um espiritualista que crê nos espíritos ou é um espiritualista que não crê nos espíritos. Bom, para as novas coisas, né, são necessários termos novos, quando se quer evitar equívocos. Então, se você quiser evitar um erro, você cria uma palavra nova, um termo novo. Se eu tivesse dado à minha revista a qualificação de espiritualista, não lhe teria especificado o objeto. Por quê? Sem desmentir-lhe o título, bem poderia nada dizer nela sobre os espíritos e até mesmo combatê-los. Quer dizer, que se você coloca... Como ele queria criar uma revista, né, na qual ele falasse sobre os espíritos, ele, né, criando uma revista que estaria escrito Revista Espiritualista, ela poderia até combater a ideia de que os espíritos existem, porque não significa que você vai escrever dos espíritos numa revista espiritualista, pode não ter nada a ver com espírito. Bom, já há algum tempo li num jornal, a propósito de uma obra filosófica,
um artigo em que se dizia tê-la o autor escrito do ponto de vista espiritualista. Ora, os partidários dos espíritos ficariam singularmente desapontados se, confiantes nessa indicação, acreditassem encontrar alguma concordância entre o que ela ensina e as ideias por eles admitidas. Quer dizer, um artigo todo escrito sobre o ponto de vista espiritualista não fala nada sobre os espíritos, tá vendo? E aí ele continua dizendo: se adotei os termos espírita e espiritismo, é porque eles exprimem, sem equívoco, as ideias relativas aos espíritos, né? Todo espírita é necessariamente espiritualista, mas nem todos os espiritualistas são espíritas. Ainda que os espíritos fossem uma quimera, um sonho, né, falso, não existissem, havia utilidade em adotar termos especiais para designar o que a eles se refere, porque as falsas ideias, como as verdadeiras, devem ser expressas por termos próprios. Então, mesmo que não fosse tudo mentira, deveria existir um termo que designasse essa crença, essa ideia, né? Bom, aí ele continua. Além disso, essas palavras não são mais bárbaras que as outras que as ciências, as artes e a indústria diariamente estão criando. Com certeza, elas não o são mais do que aquela que Gall imaginou para sua nomenclatura das faculdades, como secretividade, amabilidade, combatividade, alimentividade, afeccionividade, etc. E aí ele continua. Há pessoas que, por espírito de contradição, criticam tudo que não provém delas, tomando ares de oposicionistas. Aqueles que assim provocam tão pequeninas chicanas só revelam um acanhamento de suas ideias. Agarrar-se a tais bagatelas é demonstrar falta de boas razões. Quer dizer que tem gente que tem prazer em criticar, né? A pessoa quer que as ideias sejam só delas, né? Nunca dos outros. Tudo que é dos outros é errado, só o delas que é certo. E aí ele diz o seguinte: as palavras espiritualismo e espiritualista são inglesas e têm sido empregadas nos Estados Unidos desde que começaram a surgir as manifestações dos espíritos. No começo, e por algum tempo, também delas se serviram na França. Logo, porém, que apareceram os termos espírita e espiritismo, compreendeu-se a sua utilidade e foram imediatamente aceitos pelo público. Hoje, seu uso está tão generalizado que os próprios adversários, aqueles que no princípio os classificavam de barbarismos, não empregam outros. Os sermões e as pastorais que fulminam ou falam mal, né, do espiritismo e os espíritas viriam produzir enorme confusão se fossem dirigidos ao espiritualismo e aos espiritualistas. Quer dizer que a pessoa que quer, né, falar mal do espiritismo não pode falar dos espiritualistas, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não engloba todos os espiritualistas. Bárbaros ou não, esses termos estão hoje incluídos na língua usual e em todas as línguas da Europa. São os únicos empregados em todas as publicações favoráveis ou contrárias, feitas em todos os países. Eles ocupam o vértice da coluna da nomenclatura da nova ciência. Para exprimir os fenômenos especiais dessa ciência, tínhamos necessidade de termos especiais. O espiritismo hoje possui sua nomenclatura, tal como a química. E aí, em nota, Allan Kardec diz o seguinte: essas palavras já têm, aliás, direito de cidadania. Estão no suplemento do pequeno dicionário dos dicionários franceses, extraído de Napoleão Landais, cuja tiragem alcança 200 mil exemplares. Aí encontramos a definição e a etimologia das palavras erraticidade, medianímico, médium, mediunidade, perispírito, pneumatografia, pneumatofonia, psicógrafo, psicografia, psicofonia, reencarnação, sematologia, espírita, espiritismo, espiritista, estereotita, tipologia. Elas também se encontram na nova edição do Dicionário Universal de Maurice Lachatre,
com todos os desenvolvimentos que comportam. E ele continua dizendo o seguinte: as palavras espiritualismo e espiritualista, aplicadas às manifestações dos espíritos, não são hoje mais empregadas, senão pelos adeptos da escola americana. Então, os adeptos da escola americana ainda usam essas palavras para determinar as manifestações dos espíritos, ok? Mas não os adeptos da escola francesa de Allan Kardec, tá? Porque isso gera muita confusão, tá bom? Devido à abrangência dessas palavras, né? Que essas palavras têm. Bom, e a gente fica por aqui na nossa aula de hoje. Na próxima aula nós vamos falar sobre as dissidências, ok? Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau.